Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico, né? Olha só que eu ganhei dia dos pais do meu nenenzinho, João Miguel, né? Que bonito, né? Olha. Tia, te amo, papai. Obrigado, neném. Pai te ama também. Vamos para o vídeo, né? Não é só a escritura. O nosso fundamento não está alicerciado só na escritura. Simplesmente, a sola escritura é fruto que saiu do coração da igreja. A sola escritura é que vem da tradição. A sola escritura vem do magistério. Por isso que nós estamos unidos com o magistério, a tradição e a escritura. No seu cumprimento, um só todo. Documento da Igreja Católica, parágrafo 80, olha só que interessante, cara. A relação entre a tradição e a escritura, não só a escritura, não só a escritura, porque a só escritura, ela nos mostra, nos ensina o respaldo que tem um magistério que interpreta a escritura que saiu do coração da igreja, que é coluna sustentáculo da verdade, Efésios 3:10. E a divina diversidade sabedoria será conhecida não pela só escritura, mas pela a igreja, pelo magistério, pela tradição e alicerciado na escritura. Olha só, tanto que a escritura protestante, ela mostra que tem um magistério. A sola escritura mostra que Cristo fundou um magistério, que tem uma autoridade dado por Jesus Cristo. João 21, do 15 ao 17. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta meus cordeiros 2 vezes, né? E minhas ovelhas. Que interessante. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si, inteiramente unida, como o Pai unida com o Filho e o Espírito Santo. Que a Escritura vem da inspiração, da pregação, do envio do Pai, Lucas 10:16. Aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Então, Deus enviou Cristo, cabeça da igreja, esposo da igreja, para Cristo ensinar aos seus apóstolos, que Cristo quis assim, aos apóstolos que ele enviou, certo? E através desse ensinamento que vem do seu Filho, que é revelação do Pai, tanto que Pedro fala assim, ali, para Pedro, Cristo fala, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Que interessante. Oi? Dá um beijo no pai, o pai fez um vídeo aqui do seu vídeo, ó, que você deu pro pai, ó. Olha que bonito aquele aqui que me deu, ó. Tá com frio? Tá, o pai vai te pegar uma blusa pra você, tá? Vai indo lá. Só um minutinho, tá? Então, unida com o magistério e com uma tradição, certo? Ó, eternamente unida em comunicação, pois provinda ambas da mesma fonte divina, foram de certo modo um só todo, e tende para o mesmo fim, tanto uma como a outra, presente e fecundo na igreja. Olha só, cara, o ministério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Efésios 3:10, 9:10. E a toda manifesta o desígnio salvador de Deus, ministério oculto desde a eternidade em Deus, que tudo criou. Assim de ordinante, as iluminações e a potestade celeste podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina. Não só pela sola escritura. A sola escritura, ela nos dá o respaldo que a verdade será conhecida pela igreja, pelo magistério vivo, confiado aos sucessores dos apóstolos, que são os bispos, como você pega aqui em Catecismo 95, 85,
É só. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, que você vai entender como funciona esse ministério. É só. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus. Escrita ou transmitida foi confiada unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isso foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, os bispos de Roma. Não é quem auto se envia. Não é quem auto se unge apóstolo. Eu sou pastor. Vamos lá na minha igreja que a verdade está lá. Quem te enviou? Ser assistido pelo magistério vivo da igreja? Foi confiado à sua igrejinha a fundo de quintal? Foi confiado ao seu magistério? Que magistério? Vinda de homens? Fundamento de homens? Ah, mas eu tenho a sola escritura. A reforma protestante, o lema da reforma protestante é sola escritura. Eu posso interpretar e fundar a igreja. Aonde está isso na escritura? A escritura está dizendo que tem uma autoridade, um magistério, um fundamento, um pastor universal. João 21, do 15 a 7. E pessoas que foram enviadas. Atos Apóstolos 2. Mateus 10. Marcos 3 e Lucas 6. Olha só. Você pega aqui, ó, Romanos 10, 4, como pregarão se não for enviado? 10, ó. 10, 1. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferindo-lhe o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Eis o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão Pedro, que é o pastor universal. Certo? Você pega aqui, ó. Mateus 10, 16. Eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Sede, pois, prudente como a serpente, mas simples como as pombas. Olha só. Tem um envio. Atos dos Apóstolos. Quem ordenou São Timóteo, enviou São Timóteo? Paulo. Se pegar em 2 Timóteo 1, 6, você vai ver ali. Por imposição das mãos. Olha só. Atos dos Apóstolos 2, ó. Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolheram, foi arrebatado. Olha como se encaixa com o documento da igreja. Olha como você começa a entender às claras a pregação dos apóstolos. O fundamento dos apóstolos. Você começa a entender como funciona o magistério. O magistério ele é assistido, guiado pelo Espírito Santo. E bispos que são sucessores, confiado. O fundamento dos apóstolos confiado aos sucessores. Quem são esses sucessores? Catecismo 66. Ó. A economia cristã, portanto, com aliança nova e definitiva, jamais passará e já não há que espere nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explícita por completa. Cabe à fé cristã captar gradualmente ao longo do seu século toda o seu alcance. Ó. A revelação sim já foi todo revelada, mas não está explícita ainda, não está explicada. Cabe não igreja protestante, pastor, não, o magistério, que vai seguir como os fundamentos dos apóstolos pregou, a tradição e o magistério, que o Espírito Santo guia o magistério. Olha só que interessante. 67. No discurso do século houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da igreja. Ela não pertence, contudo, ao depósito da fé. A função dela não é melhorar nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas cuja a viver dela como mais plenitude determinada época da história, guiado pelo magistério. Olha só. Magistério da igreja, o senso dos fiéis, saber discernir e acolher o que é nessa revelação, constituída um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações nem
pretende ultrapassar ou corrigir, ó. O protestantismo, ele quer corrigir a revelação que já foi transmitida e revelada ao magistério. Não há outra revelação. Não há o que corrigir. Por isso que ele quis falar para Pedro: Pedro, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave de ligar e desligar. 1 Coríntios 28 constituiu primeiramente os apóstolos, porque foi confiado aos apóstolos. Quem são os apóstolos? Gálatas 2,9 são as colunas que sustenta a base do catolicismo. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações, que se fundamentam nas suas próprias revelações, que se fundamentam na sola Escritura, sem a visão do magistério e renegando a tradição. Olha só. Ó, foi confiado a quem aqui, ó? João 21, do 15 e 7, ó. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta. Disse Jesus: apacenta. Disse Jesus para quem? Para Pedro: apacenta os meus cordeiros. Pela outra vez, segunda vez. Simão, filho de João, ama-me? Respondeu sim ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros. Olha só. Que Pedro renegou Cristo 3 vezes. Agora Pedro está renovando a sua fé do mesmo jeito que ele renegou Cristo 3 vezes. E ele converte mais de 3.000 almas. Olha só. A prefiguração, a profecia. Porque quem renega o Filho de Deus tem que salvar 3.000 almas. Tanto que o batismo ali de Pedro foi 3.000 adeptos. Perguntou-lhe pela terceira vez. Foi um pai apostólico, eu já vi falar isso na patrística. Não lembro qual patrística que é, mas eu estudo um pouquinho a patrística. É algum autor que leu e falou que, como Pedro renegou Cristo 3 vezes, ele tem como obrigação salvar 3.000 almas. Porque renegou Cristo. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu porque ele perguntou pela terceira vez, ó. Pedro se entristeceu porque Cristo perguntou a terceira vez, mas Pedro entendeu a mensagem e não desfaleceu na fé, como lá em Lucas 2, 22, do 31 e 32. Cristo rogou por Pedro, para o Pedro não desfalecer nesse pastoreio, para esse pastoreio ser guiado pelo Espírito Santo, para ser infalível, porque Pedro, ele é Quefas. João 42, não é mais Simão Pedro, é Quefas. Certo? Perguntou pela terceira vez: ama-me? E respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus. Ó, disse Jesus para quem? Para Pedro. Por quê? Para completar, para se concretizar o pastoreio, para essa igreja ser pastoreada só por um pastor. De acordo lá com Moisés no Velho Testamento. Moisés morre, Josué sucede o seu lugar. Certo? Ó. Jesus disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Sobre ti, Pedro, Mateus 16 a 18, eu edificaria a minha igreja. Essa igreja que você vai pastorear. Em Atos dos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Quem está pregando ali? Atos dos Apóstolos 2,14 até o 41. Pedro: os que receberam sua palavra foram batizados naquele dia. Elevou-se mais ou menos de 3.000 adeptos. Então, nós somos guiados pelo magistério, pelo pastoreio de quem foi confiado. O Papa Francisco, ele é o quê? Sucessão petrina de Pedro. De acordo com a Escritura. De acordo com a tradição. Quem foi o sucessor de Pedro? Lino. Depois Anacleto. Depois vai 266 papas, sucessão petrina, que essa igreja sobrevive da tradição. Isso que é a tradição.
sucessores. Tanto Pedro teve sucessores, tanto Paulo teve seu sucessor, tanto São Timóteo teve seus sucessores, tanto discípulo amado teve seus sucessores, como Judas teve seus sucessores, que caiu Matias. Em Atos Apóstolos, do 1 do 15 até o 26, você vai entender a sucessão apostólica no lugar de Judas. Que interessante. É simples isso, cara. Não é uma igreja, eu fundei uma igreja, eu vou fazer o que eu quiser. Vou pregar o que eu quiser. Vou fazer doutrina. Vou vestir roupa de pano de saco, como você vê alguns pastores aí. Tô no jejum, tô na unção, eu tô no óleo. Desceu o Espírito Santo, meu querido, em Atos Apóstolos 2. O óleo ungido é a prefiguração do Espírito Santo. Essa prefiguração já se concretizou. Salve Maria, sou missionário Selva Alberto.